Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Bhaktisiddhanta Vaibhava, livro de Vikash Swami, a gente está aqui lidando com os discípulos, né? Embora extremamente feroz, né? O leão é muito gentil com seus filhotes. Da mesma forma, embora muito feroz com os não devotos, Hiranyakashipu, né? Ele era extremamente gentil e suave com o Prahlada Maharaj, né? Então se diz que Prabhupada Bhaktisiddhanta, às vezes ele parecia inacessível para as pessoas que viam apenas seu exterior severo, né? Que ele era muito severo. Diz que ele nunca sorria, né? Você nunca viu Prabhupada Bhaktisiddhanta sorrir, assim, né? Era uma coisa assim, bom, pelo menos assim, nas fotos ele não sorria, assim, que esse semblante assim muito severo, né? E mesmo a maioria dos seus discípulos, eles ficaram muito impressionados com a sua estatura, né? Que ele era muito alto, né? Tinha 1,99 m. E espírito intransigente, que eles consideravam mesmo os indignos, e temiam Prabhupada Bhaktisiddhanta, que dava medo mesmo, né? Então eles tinham medo de chegar perto dele, né? E na medida que a missão crescia, né, os estudantes mais novos não tinham muito pouco tempo com ele, né? Então não podiam nem se relacionar muito com ele, né? Falar com ele, né? Ou seja, era uma coisa que já nem era esperada tanto, né? Que Prabhupada Bhaktisiddhanta tivesse uma relação com os seus discípulos, que eram tantos, e Prabhupada Bhaktisiddhanta ficava assim, mais distante, né? E assim, gradualmente ele foi só lidando, né? Ele fala aqui com discípulos de um círculo mais íntimo, né? Que eram os discípulos mais velhos, né? Como Vamshapasala Bhakta Pramod Puri Goswami Maharaj, né? Cesara Maharaj, enfim, né? No entanto, devotos iniciantes, eles não se sentiam privados da sua afeição e misericórdia, né? Eles apreciavam seus principais discípulos como canais, né? E não como barreiras. Então, claro, é como, sei lá, você querer se aproximar do presidente, vai ter que passar aí por uma burocracia. De certa maneira era isso, né, que acontecia, que os discípulos, né, os sannyasis, os discípulos mais antigos, eles eram como os portadores, né, das instruções de Prabhupada, assim, enfim, eles eram aqueles que conectavam, né, Prabhupada com eles, né. Bom, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele era solícito tanto pelo bem-estar espiritual quanto físico dos seus discípulos, né. Se não fosse por isso, muito dificilmente essas pessoas teriam deixado seus lares, as suas casas, né? Porque ele está falando aqui que as famílias indianas, elas são muito unidas, né? Tradicionalmente elas são muito unidas, né? Principalmente as mães bengalis, né? Elas são super protetoras, né? Então isso é como, por exemplo, as pessoas casam, né? Permanecem nas suas próprias casas, ou seja, existe essa união muito grande entre eles, né? Entre família, né? Mas como o próprio Bhaktisiddhanta ele era mais carinhoso, né, que milhões de mães, ou seja, diz que seu afeto era superior a milhões de mães juntos, esse era o afeto do próprio Bhaktisiddhanta, né? Então os discípulos, eles, claro, muitos tiveram essa inspiração assim forte, né? Esse entusiasmo, confiança para estar largando tudo e morando com o próprio Bhaktisiddhanta, estando, né, ali conectado intimamente com ele, né? Bom, às vezes quando ele notava que os discípulos estavam aflitos, deprimidos, né, ele falava carinhosamente com eles Krishna Katha, e os livrara, e que ia tirar todas as aflições dele, né? Quando ele deixava um local, mesmo por poucos dias, os corações dos seus discípulos sinceros sofriam em separado, ansiando pelo seu retorno rápido, né? E provavelmente ele disse: pode-se atingir a perfeição em uma vida,
renunciando à independência, entregando-se e adorando sinceramente o Senhor sob a orientação do guru, né? Então, claro, ou seja, o processo é para a gente colocar tudo, né? Ou seja, não é realmente ficar esperando, né? Esperando, né? Outras vidas. A gente não sabe o que vai acontecer em outras vidas, né? Então, realmente, nessa vida, se você tem a capacidade de praticar, então não se preocupe tanto, né, com coisas relativas, não se preocupe tanto com assuntos que não têm tanta importância e realmente tente, né, renunciar à independência, que é a independência que nos afasta de Cristo, né? A independência é que nos tira a sinceridade. Ou seja, se uma pessoa é independente, ele não vai ser sincero, nunca. Então a independência é algo abominável, né? Para quem quer praticar Bhakti Yoga com sinceridade, né? Então por isso a gente tem que estar sempre sob orientação, né, de guru, de Vaishnavas, porque realmente tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de bênçãos, nós precisamos de instruções, né? E realmente independência é morte, na realidade. Aqui fala o contrário, independência ou morte, né? Na realidade, nós temos que ser dependentes, né, para viver nesse plano eterno, né? Bom, ele prometeu que aqueles que permanecessem fiéis a ele e não alcançassem o objetivo mais elevado nessa vida, então, se necessário, ele viria nascimento após nascimento para ajudá-los. No entanto, ele também diria: todos vocês devem terminar os seus negócios nessa vida, por que esperar outra? Torne-se totalmente consciente de Krishna e volte ao Supremo. Realmente, né, esperar a outra vida, isso é como uma incerteza, é arriscar, né, de certa maneira. E essa promessa de Prabhupada Bhaktisiddhanta, claro que a gente entende que ele não é que ele vai sair lá do seu ser eterno e voltar aqui para te resgatar. Mas ele é como Samasti Guru, porque se diz que quando os gurus, né, alcançam aí quando eles estão nos seus passatempos eternos, né, no Nitya Lila, é o Samasti Guru, né, que vai realmente escutar as nossas orações, ou seja, como um guru geral, uma coisa, né, um conglomerado, né, do Guru Tattva que vai realmente nos auxiliar, ou seja, então daí a gente vai receber outros gurus, né, ou seja, se a gente está continuando a nossa vida, né, a gente não conseguiu alcançar a perfeição nessa vida, a gente vai ter que continuar na próxima. Então, na realidade, o que o próprio Bhaktisiddhanta ele está dizendo aqui é que realmente, para que você vai ficar esperando para outra vida, né? Eu virei, sim, eu virei, mas não fique esperando, né, por outra vida, por outro momento, né? Agora tente alcançar a perfeição. Então, o nascimento é um sofrimento, né? A gente sabe disso. E realmente, para que você vai ter que nascer de novo, né? Então, Gurudeva também na Arte Sada, ele fala que a gente tem que cultivar essa esperança, né, que vai ser nessa vida, né? Ainda que não seja, mas a gente vai cultivar essa esperança, porque se a gente não tiver essa esperança, vai vir um desânimo aí, vai vir um comodismo, né? Então a gente tem que colocar toda a energia nessa vida mesmo, né? E aí é uma coisa muito importante que ele está falando, que a gente nem sempre vai poder ter uma oportunidade semelhante, né? Então, enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente tiver energia, a gente tem que colocar tudo isso para adorar Hari e se associar com os Vaishnavas. Isso Sadhusanga Nama Kirtana. Como é que se diz? Sadhusanga Krishna Nama Matrachaya Sansara de Nityara Kono Vastunai. Ou seja, que você, com o Sadhusanga e com associação, você pode fazer a sua vida perfeita, você pode terminar com o ciclo, né, desse samsara. E ele está dizendo, a gente não vai permanecer nessa esfera por muito tempo, né? Se a gente renuncia a esses corpos enquanto realizamos continuamente Hari Kirtana, isso será a realização de carregá-los, né? Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele apreciava muito os discípulos que, ao levar sua missão a sério, estavam preparados para enfrentar
as dificuldades que essa dedicação acarretava, né? Então realmente ele via ele via com o esforço dos discípulos, né? Ele disse, né? Fui empurrado por este mundo, sem dar ao mundo empurrões semelhantes. Nem sua ignorância pode ser quebrada com a poeira atraída dos pés do Lord Mahaprabhu. Aqueles que não são severamente maltratados pelo mundo não podem adorar o Senhor, né? Ou seja, é isso. A gente fica reclamando, né, que está sofrendo, que está difícil, né? Mas o que o Prabhupada está dizendo é o contrário. Se você tem muita facilidade, está tudo na mão, né? Você se torna preguiçoso, você se torna indiferente, mal agradecido, né? E você não quer realmente fazer nada para o seu bem-estar. Então, essas dificuldades, ou seja, os problemas, tudo essas coisas karmáticas que nós temos, que realmente a gente acha que é tão difícil, que a gente tem esse sentimento, né, que as pessoas têm que sentir pena da gente, compaixão da gente, né? Mas, na realidade, não. O próprio Bhaktisiddhanta, ele dizendo, né, nós temos que as pessoas que não têm nenhuma dificuldade, para elas é muito mais difícil, né? Então, como disse também Bhaktivinoda Thakur, que ele dava como boas-vindas aos obstáculos, né? E amaldiçoava a saúde, ou seja, toda vez que tinha, porque realmente você fica mais alerta quando você tem problemas, né? Então ele fala assim: nenhum servo sincero de Bhaktisiddhanta Prabhupada jamais recebeu dele uma gota ou sombra de maior prazer sensorial. Então, claro, o próprio Bhaktisiddhanta não estava ali para estimular, né, o prazer sensorial dos seus discípulos. Ao contrário, ele queria que eles se esforçassem ao máximo para alcançar a perfeição.